Dia 8 de janeiro desse ano, saiu um novo relatório sobre o futuro dos empregos de 2025, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. E lá se constatou, mais uma vez, que a lacuna de habilidades continua sendo a barreira mais significativa para a transformação dos negócios atualmente. Ou seja, olha quanta oportunidade a gente tem aí para desenvolvimento. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende de quando vocês ouvirão ou nos verão nesse novo podcast da Mais Saber Educação. Mais uma vez eu estou aqui com meu amigo e sócio Maurício para a gente poder trocar figurinhas, né? Trazer algumas reflexões. E eu gostaria de começar fazendo uma introdução aqui, Maurício, que em 1983... Howard Gardner, que é um psicólogo norte-americano, ele propôs que a inteligência não é uma habilidade única e mensurável apenas pelo QI, mas um conjunto de habilidades, de capacidades cognitivas que variam de pessoa para pessoa. Eis que nasceu daí o conceito de inteligências múltiplas. E aí ele fez uma lista, né, de 9 inteligências múltiplas. E dessas 9 inteligências múltiplas, 2 delas estão relacionadas ao nosso tema de hoje, que são a intrapessoal e a interpessoal. Bom, eu não sei se quem está nos vendo e nos ouvindo já entendeu, né? Mas hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. É uma habilidade super crítica atualmente e eu quero trazer também para complementar mais alguns dados aqui. Dia 8 de janeiro desse ano, saiu um novo relatório sobre o futuro dos empregos de 2025, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. E lá se constatou, mais uma vez, que a lacuna de habilidades continua sendo a barreira mais significativa para a transformação dos negócios atualmente. Ou seja, olha quanta oportunidade a gente tem aí para desenvolvimento. Também saiu nesse mesmo relatório que 78 milhões de novas oportunidades de emprego até 2030. Só que eles reforçaram mais uma vez que é preciso melhorar a qualificação da força de trabalho urgentemente. Cerca de 40% das habilidades atuais que são desenvolvidas por colaboradores, né, por trabalhadores, elas devem mudar. E também, nesse novo relatório, consta que habilidades tecnológicas como inteligência artificial, big data e segurança cibernética tendem a ter um crescimento rápido na demanda. Mas eles reforçam no relatório que habilidades humanas, como criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade, continuarão críticas. Eles fizeram até uma projeção que eu achei interessante da gente poder ter uma ideia. Se a força de trabalho global fosse representada por um grupo de 100 pessoas, projeta-se que 59 precisariam de requalificação, que é o que a gente chama de reskilling, né, nas empresas, ou o aprimoramento das habilidades, que é o upskilling, até 2030. Então, considerando essas habilidades humanas que ainda constam na lista, né, de habilidades em ascensão até 2030, a inteligência emocional ela está completamente ligada a essas habilidades, né? Inclusive, a gente vai falar sobre resiliência hoje. Sim. Então, para começar, vamos entender o que é inteligência emocional. Perfeito, vamos falar sobre isso então, né? Tudo bom, Fabi? Como é que você está? Tudo bem. Puxa, que tema super atual, né? Atual, contemporâneo, e eu penso que, na verdade, desde que existe o ser humano na sua concepção, né? A tal inteligência emocional já estava em jogo, né? De alguma maneira. Hoje, claro, existe todo um estudo aprofundado que faz com que a gente possa também refletir nesse sentido o que representa ter inteligência emocional em nossas vidas, né? Porque é o que você falou, são 2 aspectos, como eu lido com as minhas emoções e como eu lido com as emoções do outro. Então, acho que
podendo dizer, né, conceituar minimamente o que é inteligência emocional, essa capacidade, muitas vezes até desenvolvida, e desenvolver é super fundamental, né, de primeiro a gente reconhecer as nossas emoções, né, entender que o universo é esse que em mim habita e que de alguma maneira se expressa através das emoções, inúmeras emoções, enfim, são estudadas, né, e o comportamento humano na relação direta com essas emoções. Então, reconhecer que sim, sou uma pessoa que tenho emoções e estas emoções me levam a comportamentos e reações, e reconhecer estes comportamentos e reações é fundamental, né? Falando um pouco, eu diria, desse mecanismo intrínseco do que representa ter inteligência emocional. Representa a gente conhecer qual é o meu mundo interno, quais são as minhas emoções, o que se passa dentro de mim, né? Seja nas situações do dia a dia, seja nas relações com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nas relações afetivas. Somos impulsionados pelas emoções que despertam dentro de nós. E aí vem um outro elemento importante, pelas emoções que o outro desperta em nós também. Então essa relação é muito importante quando a gente fala de inteligência emocional, porque de alguma maneira desenvolver a inteligência emocional envolve eu conhecer as minhas emoções, reconhecer e validar as suas emoções, a do outro, e a partir disso ver como eu lido com essa dinâmica de emoções, né? Pensa, duas pessoas com raiva. Bom, como lidar com isso, né? Primeiro, reconhecer em mim esta emoção, o que ela representa, né? Que destino eu dou para essa raiva, né? Se eu avanço sobre outra pessoa, ou se eu simplesmente me calo e também sofro com isso, né? Como eu lido com a emoção da outra pessoa, a raiva aqui como nosso exemplo, como isso desencadeia em mim um universo de uma série de aspectos que impulsionam também esta emoção em particular. Falo da raiva porque é uma emoção muito silenciada historicamente, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai esbarrar em conhecer as emoções, como elas são, o que despertam dentro de mim e naturalizar isso para que, sim, eu valide que eu tenho emoções e elas impulsionam certos comportamentos, mas eu posso regular estes comportamentos, eu posso aprender a lidar com estas emoções de uma maneira, vamos dizer assim, menos prejudicial para mim, menos prejudicial para o outro enquanto alvo, né? Então, inteligência emocional é esse universo enorme que faz com que a gente se aproxime do que se passa dentro da gente e também, pensando no outro, né? Nessa dupla inteligência a que eu tenho nas emoções e a que o outro tem, reconhecer o outro também nesse sentido. Então, acho que assim, uma boa abertura é pensar nessa dinâmica, né, de inteligência emocional. Mas acho que é importante falar também que quando a gente reconhece em nós as emoções, fica muito mais fácil reconhecer as emoções do outro. Sem né? dúvida. Sempre passa por um aspecto interior, né, da gente. Porque para a gente saber lidar, primeiro a gente precisa reconhecer e validar as nossas próprias, né? Exato. Aí eu estou sentindo raiva. Como que eu vou lidar com esse sentimento e como esse lidar vai impactar na minha reação com o outro? Sim. Então, primeiro de tudo, a gente precisa validar, né? Identificar, porque às vezes, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, né? A gente não é ensinado a reconhecer. Bom, é verdade. A nossa geração vamos falar da nossa. Não foi ensinada, né, a lidar com essas emoções. Eu falo da nossa geração porque, bom, hoje a gente cuida na terapia, né? Mas eu digo assim, pelo meu filho já, né? Ele já estuda sobre isso. Tanto que a professora, eu acho que, sei lá, 2 anos atrás, usou o semáforo
para poder trabalhar com as emoções, com a turma dele, sabe? E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, eu queria tanto. Assim como a gente fala muito sobre educação financeira, né? A gente ter a educação política, ter nas escolas, a educação emocional, ela é fundamental, né? Porque, de certa forma, a gente vai estar impactando o futuro da sociedade. Quando a gente trabalha, vamos dizer assim, né? Co-cria, vamos dizer assim, né? Constrói, apoia o desenvolvimento de cidadãos conscientes, né? Sim. Bom, a inteligência emocional, então, Maurício, é um recurso fundamental para a gente lidar com o estresse e as emoções dos outros, né? Além de proporcionar, é claro, relações mais humanizadas e também uma comunicação pacificada. A gente que falou no último podcast, videocast sobre comunicação pacífica, tá aí, né? A ligação entre a comunicação pacífica e a inteligência emocional. De reconhecer a nossa emoção, a do outro, e aí aprender o que fazer com isso. Né? Exatamente. E muito se fala atualmente, né? Continua se falando no mundo do trabalho em resiliência. Né? E é importante a gente falar sobre o que é resiliência e como ela está relacionada à inteligência emocional. Porque a resiliência nada mais é do que a capacidade de enfrentar adversidades, né? Superar desafios e se adaptar positivamente a situações difíceis, desafiadoras, eu prefiro desafiadoras como palavra aqui, mantendo o equilíbrio emocional e o psicológico, né? Eu acho que tem tudo a ver, eu acho não, né? Certeza, nesse momento, falando em mundo de trabalho, a gente está sempre falando em constantes transformações, a gente está falando nessa questão de se adaptar a novas tecnologias que chegam, essas transformações rápidas, essa aceleração que a gente vem vivenciando em sociedade. Então, resiliência é uma habilidade que, inclusive, está listada lá entre as 10 em ascensão até 2030, nesse novo relatório do Fórum dos Empregos de 2025. Bom, o que envolve, então, a resiliência? Né? Perseverança, o aprendizado com experiências, né? E a capacidade de seguir em frente. Né? Estou aqui numa adversidade... Vamos lá, cabeça erguida, né? Validar, importantíssimo, né? As emoções, mas você poder caminhar, né? Sair dela. Eu diria que é uma capacidade de recuperação, né? Grande que alguém possa ter mediante desafios. Né? E está profundamente ligada à inteligência emocional, principalmente com as competências de autocontrole e automotivação. Você já vai falar um pouquinho, né? Que a gente vai falar sobre as características da inteligência emocional. E, bom, a pessoa que tem resiliência, ela tem uma maior habilidade para lidar com o estresse, mais uma vez, aí, e reverter situações desafiadoras em aprendizado e em crescimento. Isso é muito bom, né? Se a gente pudesse resumir numa palavra, é a maturidade. Que a gente vai... com todos os desafios da vida, aprendendo que esses desafios não passam de lições, né? Oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. Eu gosto de pensar na resiliência como uma espécie de elástico, vamos dizer assim, elástico emocional, onde eu vou, com o tempo, aprendendo a tornar mais maleável, né? Esse meu campo de vivências emocionais, que me permitem, por ser mais elástico, e você falou da maturidade, eu acredito também que a maturidade é o resultado de um treinamento através dos conflitos da vida, desse estado emocional que se torna maior, mais ampliado, né? Então fica muito mais fácil lidar com certos conflitos com mais maturidade e talvez, de alguma maneira, a própria cronologia da vida nos capacite nesse sentido. Viver é conflito, né? E a gente sempre corre do conflito, né? Porque dá trabalho, né? Conflito não necessariamente é uma coisa ruim. Conflito é uma situação onde existe uma conflitiva que
exige de mim o quê? Um aprendizado, um ampliar, um elástico, né, na ideia que a gente está se referindo aqui à resiliência. Então, é muito bom pensar que a maturidade é o fruto desse exercício contínuo, como você trouxe aqui, né, Fabi? Sim, sim, eu gostei da ideia do elástico emocional, gostei mesmo. Então, falando em inteligência emocional, quais são as características que a serem incorporadas, né, de forma a melhorar as relações entre as pessoas? Sim. Qual que é a receita do bolo? Pois é, né? Se tivesse uma exata, a gente, enfim, estaria milionário, né? Mas eu acho que um direcionamento muito importante, né? Quando a gente pensa em inteligência emocional e tudo isso que a gente está falando, primeiro é essa consciência, né? A consciência de que somos seres emocionais, as emoções habitam em nós, mas também somos seres da razão, ou seja, podemos, a partir dessa mistura, razão e sentimentos, né, poder fazer com que o resultado disto seja melhor para mim, seja melhor para o outro, seja melhor para nós, seja um par de pessoas ou uma coletividade. Então, ter consciência das emoções, reconhecer em nós que emoções circulam em nós, é super importante. Eu acho que isso é um ponto primeiro, né? Porque podemos negar. Não estou com raiva não, né? Eu passei por cima de todo mundo, mas não estou com raiva não. Isso não é meu. Raiva, né? Sim, raiva faz parte, né? Eu estou falando da raiva porque é uma emoção muito... silenciada. Silenciada, né? Calada. Não se pode ter raiva. A raiva, quando bem utilizada, é uma energia de extrema potência. O que está em questão é que destino que eu vou dar a esta raiva, né? O que ela representa? É uma frustração? Não foi como eu queria? Né? O que a raiva representa? Eu que mando e ponto? Existe aí uma série de desdobramentos, mas pensando enquanto potência e um bom emprego desta potência, a raiva é uma força de ação, né? Eu posso fazer coisas importantes a partir desta emoção, tendo consciência de que eu não posso destruir simplesmente o outro. Quando eu falo destruir o outro, eu estou falando das questões da vida, né? Eu não posso subir na mesa do meu trabalho e jogar tudo para cima, né? Quer dizer, até todo mundo sempre pode tudo, né? Eu estou aqui dando exemplos figurados da força que tem a potência desta emoção, né? Então, só voltando aqui para a autoconsciência, é conhecer as emoções dentro de nós. Tem um filme ótimo que o nome disso tudo é O Divertidamente, né? Que mostra exatamente aspectos das emoções e a necessidade, vamos dizer assim, dessas emoções enquanto seres vivos, né? Lá na cabecinha da menina, que precisam de espaço para se manifestar. Tem algo para contribuir. Eu acho que uma excelente sacada do filme é mostrar que as emoções têm um papel na vida daquela criança que vai passar por todo um processo de mudanças, de adaptações, de entrada, né, numa vida de adolescência, de desenvolvimento de questionamentos. Então, o filme mostra, brincando, aquelas figuras incríveis, né, das emoções clássicas e que, puxa, a gente aprende com o filme, porque a gente se identifica. Olha eu aqui, né? Olha eu ali, olha eu na minha adolescência e assim por diante. A autoconsciência acho que é um ponto fundamental nesse sentido. Uma outra característica, então, foi isso que a gente estava falando. Tá, eu reconheço em mim as emoções. Como eu lido com isso, né? Existe um aprendizado muito importante a ser feito a partir deste conhecimento, porque as emoções têm papel predominante em nossas vidas, né? São fruto da nossa reação com a nossa subjetividade, com o que o outro traz até nós, como eu interpreto o mundo. Então, as emoções são condições de cada um de nós que, entrando nessa dinâmica de conhecidas
e redirecionadas, né? Eu vou sentar e conversar com a minha raiva, vamos bater um papo e ver o que está acontecendo, com a minha tristeza, né? De novo, divertidamente. Há um diálogo a ser feito com cada emoção nesse sentido de entender o que você quer me dizer, né? Porque a partir daí eu posso dar uma direção mais saudável para aquela emoção, seja enquanto eu quem vivencia a emoção, mas seja também o outro que representa o destino dessa emoção. A partir do momento que eu aprendo a ter um autodomínio das minhas emoções, eu também construo relações mais saudáveis, né? Mais equilibradas, mais respeitosas, porque eu também passo a validar a emoção do outro e faço uma leitura nova a partir disso. Quer dizer, eu também escuto o outro de um outro jeito. Então, como é importante a questão da autoconsciência, que vai passar pela ideia de um direcionamento melhor, vamos chamar de autocontrole isso, eu domino melhor esta emoção. Dominar não significa calar, ao contrário, significa dar voz, mas dar novos destinos a estas emoções. Agir, né, com equilíbrio, né? Isso. A partir desse reconhecimento. Sem dúvida, que é um desafio, né? Agir com equilíbrio é um baita desafio. Tanto que no filme, no Divertidamente, eu acho de fato uma grande sacada eles colocarem para a adolescência, mas eu acho que isso cabe até na vida adulta, com tanta aceleração, com tantas coisas que vem acontecendo no mundo, com a chegada da tecnologia e tudo mais. A ansiedade, né? Ela toma conta vamos dizer assim, das emoções da protagonista do filme, da animação, justamente com uma ideia de proteger, né? Todos os novos acontecimentos que estão ali pipocando dentro dela. Sim. E isso serve também na vida adulta, né? Se a gente totalmente, porque a ansiedade é a doença da atualidade, né? O que é ansiedade? Ansiedade é a antecipação dos fatos, né? Eu estou aqui agora, mas eu estou antecipando o dia de amanhã, depois de amanhã tenho que entregar isso, tenho que fazer aquilo, sempre temos o quê? Coisas do futuro. E isso nos tira, nos desloca do estado de vivência do momento atual. Presente, né? E isso consome um equilíbrio, consome a nossa sanidade, né? A ansiedade nos faz adoecer, nos faz sempre querer chegar num resultado específico, né? Bom, como é importante falar de ansiedade dentro da realidade de inteligência emocional, porque isto é o que está presente na vida infantil nos dias de hoje, né? Na vida da adolescência, na vida adulta, no envelhecimento, né? Nas dinâmicas do etarismo, que já trouxemos aqui, né? Essas reflexões, algumas. Também. Então, de novo, autoconhecimento, aprender a lidar com emoções, né? Porque isto nos leva a uma outra questão que faz parte aqui, né, do que você perguntou. A partir desse momento que eu aprendo isto e reconheço nos outros, eu passo a ter relações mais saudáveis, mais equilibradas, e aí surge o elemento empatia, né? Eu passo a ter um pouco mais de profundidade na capacidade de me colocar no lugar do outro. Do que se trata a tristeza que eu estou vendo, né? Eu parto das minhas tristezas pessoais, me colocando mais fielmente no lugar do outro, né? Acesso às minhas memórias tristes, mas isso me faz empatizar com aquilo que é a tristeza do outro, porque eu valido, eu reconheço, eu respeito, né? Eu não julgo. A pessoa está assim, com esta emoção em evidência, né? Eu acolho. Então a empatia, dentro da ideia de características da inteligência emocional, é uma característica fundamental do ser humano, né? Uma sociedade empática é outra sociedade, né? São outras relações e assim por diante. Tem uma animação, eu adoro, né? Que eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto muito de ver esses videozinhos curtos que ensinam a gente sobre as habilidades. E a Brené Brown, que é uma pesquisadora norte-americana, ela tem um videozinho, acho que de 2 minutos, 3 minutos no YouTube, sobre empatia. E nesse vídeo fala, né, que a empatia é sentir com as pessoas.
E a empatia alimenta a conexão, né? E nesse videozinho tem algo muito interessante que ela fala assim, né? Eles colocam os animais, a animação, né? E ela fala assim, ser empático não tem nada a ver em você querer falar algo, principalmente se esse algo começar pela palavra pelo menos. E aí ela dá vários exemplos no vídeo, né? Ela fala assim, nossa, eu acabei de sofrer um aborto espontâneo. Pelo menos você sabe que você pode engravidar. Então ela mostra a diferença em simpatia e empatia, né? E ela fala que é justamente ser uma pessoa empática é você, às vezes, não ter o que falar. Na verdade, ela falou, raramente o que a gente vai falar vai melhorar a situação. O que melhora a situação para o outro é a conexão que a gente cria. Sim. E para isso a gente ativa algo dentro da gente, a gente valida algo dentro da gente para a gente se conectar com o outro. E eu acho isso muito bacana. Achei, curtinho, mas ensina tanto a gente, né? Porque às vezes a gente também, eu acho que na ansiedade de querer falar algo para tentar, né, melhorar, a gente acaba atrapalhando. Sim. E esse videozinho diz tudo, que a empatia é sentir com a outra pessoa. Então, não necessariamente você vai ter algo para falar, às vezes é até melhor que você não fale, mas a conexão que você vai criar naquele momento. E ela dá até um exemplo, né? Ao invés de você ser simpática e falar, pelo menos você sabe que você pode engravidar, você fala, eu não sei o que dizer, mas estou feliz de você ter me compartilhado essa informação. Sim. Ponto, né? Olha que bacana, né? Esse vídeo aqui é o Alce descendo a escada. Exatamente. Porão. É um vídeo isso, eu estava tentando lembrar quais eram os animais da animação. Lindo, porque mostra que empatia, né, no seu sentido talvez mais absoluto, eu tô do seu lado. Exato. Nem sei o que fazer, tô aqui, mas eu vou estar com você, né? Não sei reconhecer o que você está falando, mas não te julgo, estou com você. Hashtag tamo junto. É isso, né? E como quando a gente assume essa posição na vida com as pessoas, algo muda, né? Uma discussão destemperada no sentido de ninguém está escutando mais ninguém, vai para um outro lugar, né? Um conflito no ambiente de trabalho tende a ir para outro lugar, né? As relações entre as pessoas tendem a ganhar uma amplitude que é isso, eu tenho alguém ao meu lado que também não sabe o que fazer, mas eu não estou só, né? Eu tenho alguém que compartilha, e aí a ideia da palavra empatia, né? É lindo esse vídeo, muito legal mesmo. Eu lembrei. E aí eu fiquei pensando, a gente está falando, né, de tantos conceitos, queria te fazer uma pergunta, você que traz também na sua bagagem essa relação toda dentro de ambientes corporativos, ambientes de trabalho, né, com lideranças, com equipes. Como é que você vê, Fabi, justamente a inteligência emocional dentro do cenário do trabalho, né? Como que tudo isso que nós estamos falando pode movimentar uma cadeia de coisas boas, positivas, né? Lideranças inspirando equipes se comunicando melhor e mais empaticamente com suas lideranças, essa ideia que a gente poderia pensar numa horizontalização das relações, porque todos somos seres humanos, né? Como que você pensa isso também? Bom, a importância, né, da inteligência emocional no mundo do trabalho é uma das habilidades mais críticas, principalmente a gente considerando esse mundo VUCA, BANI, como você quiser chamar, mas esse mundo de constantes transformações que a gente vive atualmente. E ela é extremamente, eu diria assim, essencial para o crescimento, né, das pessoas e aquele sentimento de realização no trabalho. Porque justamente depois de tudo que você falou, né, da gente reconhecer as próprias emoções, saber lidar com essas emoções para agir com equilíbrio, né, entendendo que essas emoções, elas ressoam em mim reações, e essas reações impactam as outras pessoas.
Então, em qualquer ambiente de trabalho, é de fato uma habilidade extremamente crítica e é essencial porque influencia diretamente a comunicação, né? A gente falou aqui em relação à empatia, à conexão, à resolução de conflitos. Olha aí que importante isso, porque uma das habilidades listadas lá pelo Fórum, né, do Futuro dos Empregos em 2025 é justamente criatividade. E o engajamento da equipe. Então, o que mais que ajuda? Ajuda as pessoas a se expressarem seus ideais com clareza, né, de forma mais assertiva, e com isso a gente evita conflito desnecessário. A gente até falou no último videocast, as empresas estão atuando de forma híbrida. Então, ora eu estou no escritório com todo mundo, ora eu estou no escritório da minha casa. E a gente sabe que a comunicação é feita de vários componentes, né? E essa comunicação, quando ela não é presencial, ela fica, vamos dizer assim, a gente não consegue fazer a leitura, porque boa parte da comunicação é uma comunicação não verbal, né? Às vezes nos trejeitos, na forma que eu falo, você pode talvez sentir, né, e se conectar com as emoções que estão se passando comigo aqui. Mas você estando no computador virtualmente, ou cada um num país diferente, é diferente. E, sem dúvida nenhuma, é um diferencial quando você tem uma comunicação mais clara, que consegue expressar exatamente o que você está solicitando, o que você está pedindo para alguém que trabalha com você. Bom, profissionais com alta inteligência emocional, eles conseguem transformar desentendimentos em oportunidades de crescimento. Afinal de contas, somos humanos, né? Vai acontecer algum atrito, vai acontecer algum conflito e está tudo bem. Mas como você lida a partir daí faz toda a diferença, né? Imagina cada um emburrado para o seu canto, para a sua baia, para o seu espaço de trabalho, né? Como que a gente resolve aquilo? E tem um cliente esperando, tem um contrato rodando, né? Então, mais uma vez, extremamente crítico isso. Equipes inteligentes emocionalmente, elas criam ambientes de confiança e de cooperação, ou seja, colaboração, né? As pessoas tendem a colaborar, porque entende, né? Você também tem empatia, se coloca no lugar do outro, né? Tem dia que a gente está, né, brilhando, tem dia que a gente está mais quietinho. Sim. Você saber validar isso em você e nos outros, né? Você acaba, de fato, evitando muitos desentendimentos. E colaborando, né? Fazendo com que as pessoas se complementem, se colaborem. E isso traz, além de um senso de pertencimento, também uma confiança mútua ali entre a equipe. E permite lidar também melhor com pressões, mudanças e desafios inesperados. Imagina, né? A gente está falando, acabei de falar aqui do relatório sobre qualificação e requalificação. 40% das habilidades atuais hoje no mundo do trabalho, até 2030, elas não vão mais existir. Então, existe uma demanda muito grande para as habilidades tecnológicas. Então, as pessoas que melhor se adaptam a essas transições, elas tendem a crescer mais em suas carreiras, elas tendem a ter mais resiliência e a navegar mais no mundo do trabalho, com saúde mental, né? O que é fundamental para que a gente mantenha a engrenagem girando. Sim, acho que é o ponto que eu ia, justamente que eu ia trazer é isso, né? A saúde mental como o fruto de todo um trabalho ainda a ser feito, né? Porque a gente falou em outro momento sobre o burnout, né? Esse adoecimento em suas múltiplas variáveis, né, que a gente pode concentrar nessa ideia da palavra burnout e o que ela representa, que é o esgotamento, né? Estou muito além de todos os limites suportáveis e aí eu entro numa falência, né? Em nome de uma produtividade, como que você percebe a relação da inteligência emocional, né, dentro também do que a gente pode pensar de um futuro das empresas, uma vez que a inteligência emocional
a gente traz aqui com essa força. E a produtividade continua sendo o que movimenta a cadeia, né, de produção, porém algo ali não está tão bom. Afinal, o burnout é a bandeira vermelha de que, olha, vamos repensar o jeito de, né? E a gente está falando de inteligência emocional. Enfim, joguei algumas coisas aqui. Como que você percebe também tudo isso, né? Inteligência emocional como um qualificador do resultado do trabalho, né? Produtividade, sim, pode acontecer com inteligência emocional. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Relações mais dialogadas, né? Emoções validadas, tudo isso. Sem dúvida. Tudo isso que a gente falou, né? Se a gente tem uma comunicação mais clara, fica mais fácil você trabalhar em equipe. Se as pessoas são mais empáticas, mais resilientes, né? Elas vão sentir com as outras e vão colaborar mais com as outras. Se você tem um ambiente onde você, né, se sente pertencente, isso faz com que você se sinta motivado para dar o seu melhor e poder colaborar com as outras pessoas. E no momento de temperatura e pressão muito intensos, né, você saber lidar com as próprias emoções, é fundamental. Claro. Né? A gente está falando em constantes transformações no mundo. Toda hora, sei lá, chega um software novo, uma plataforma nova, uma ferramenta nova para se utilizar, né? Isso, a questão do desenvolvimento pessoal e profissional também, né, está extremamente ligado a isso, a você ser inspirado. E aí, falar em inspiração, eu quero até falar nos líderes, né, porque a liderança dentro do mundo do trabalho tem aí um papel importante também, né? Embora isso... a educação emocional seja buscada por cada uma das pessoas, né, por cada um de nós, as pessoas que ocupam os cargos mais altos, que têm um cargo de confiança e se responsabiliza ali pela vida de outras pessoas, é extremamente importante também. Aliás, líderes emocionalmente inteligentes, eles criam um ambiente de alta performance, olha aí a produtividade, né? Onde as suas equipes, né, os seus colaboradores, eles se sentem valorizados e motivados a fazerem o seu melhor, né? Sim. E a partir daí, eu queria também fazer... aqui, né, colocar aqui um ponto que eu acho que é extremamente importante, que a gente já vem falando aqui desde a introdução, quais são os benefícios da inteligência emocional na era digital, né? Eu já falei aqui das empresas, né, a maioria delas estarem funcionando aí de forma híbrida. Então, no mundo altamente conectado, mas muitas vezes distante emocionalmente, saber gerenciar as emoções, se comunicar com empatia e manter relações saudáveis faz toda a diferença, né? Sim. E aí, quando a gente olha para a inteligência emocional na era digital, o que vem primeiro assim na sua cabeça? A era digital, eu penso que trouxe uma mudança muito marcante na forma de se relacionar com o outro, né? O volume de informações, o acesso, né? A tecla, o digital, né? Então, eu estou com você na minha frente num jantar e a família sentada, e não é de estranhar hoje olharmos para a mesa do lado uma outra família e todos no celular ao mesmo tempo, né? Acho que esse é um exemplo clássico só para representar o que eu quis dizer da ideia de uma mudança na forma de se relacionar. Aonde, se por um lado a era digital trouxe questões inquestionáveis, né, de ganho, de progresso, de evolução em todos os aspectos, por outro, e é ao qual a gente se debruça aqui sobre a ideia de inteligência emocional, né, que é a relação que eu quero trazer, trouxe também
coisas muito importantes na maneira de se relacionar com o outro, né? A partir do momento que eu vivo a minha dinâmica digital, aonde eu começo a construir uma ideia de que o que eu vejo, né, o sucesso do outro, os posts do outro, né, todo esse padrão de sucesso e felicidade que a dinâmica das redes sociais, por exemplo, traz, pode gerar em mim, nossa, eu não sou assim, né? Como eu estou longe de ser aquilo. Nossa, como está distante alcançar aquilo outro, né? Então, esses padrões de sucesso, eu acho que é um ponto importante que eu queria trazer aqui sobre a realidade da inteligência emocional e não sermos aquilo que eu vejo. E eu vejo aquilo o dia inteiro, em todas as redes, de todos os amigos, né? Tá todo mundo super sempre bem. Quer dizer, eu vou construindo certas emoções em mim, e aqui é só um exemplo, mas real enquanto fato, né? Eu posso construir dentro de mim emoções muito de rebaixamento, né? De diminuição, de impotência, no sentido de não vou conseguir nunca ser aquilo, né? Impactar diretamente a autoestima mesmo, né? Totalmente, né? Então, como a inteligência emocional entra, né? Estou falando aqui dessa ideia era digital, redes sociais, entra como um componente importante para eu entender que o que eu vejo no meu celular, né? E que por um instante eu posso desejar minha vida ser radicalmente mudada para alcançar aquilo, ser aquilo, ter a cor dos olhos daquele jeito, o corpo assim assado, enfim. A inteligência emocional me faz me colocar um pouco no meu lugar, né? Isto não é real, no sentido literal, né? Isso é uma produção. A gente sempre põe, né, a foto com o melhor sorriso, né? E a gente pode estar destruído por dentro. Então, acho que esse é um exemplo importante da era digital com aspecto. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui é que aquilo que é digital perde, vamos dizer assim, a corporificação, né? Eu tô te vendo, o seu sorriso, o brilho nos seus olhos, o seu jeito, a sua expressão, o balanço da sua cabeça. Quando eu vejo um WhatsApp, vamos pensar assim, eu tô lendo palavras que, se eu ler num dia que o meu estado de emoções é X, eu posso distorcer o estado de emoção de quem escreveu essas palavras, porque eu perdi toda essa relação, né? Esse é só um exemplo para falar sobre uma perda, que a dinâmica do digital traz uma perda, né? Como você disse, no tom da voz, né? Então, puxa, eu vou ligar para a pessoa agora e vou esclarecer, mas hoje a gente também não liga mais porque é um desconforto, né, para o outro. Olha como a era digital trouxe também isso. Antigamente o telefone tocava, a gente atendia. Hoje eu vejo quem está ligando, agora dá, agora não dá, né? Mas deve ser urgência, porque ninguém mais liga para o outro, né? Estou exagerando, lógico, mas só para trazer esses aspectos que foram, de alguma maneira, são perdidos num texto de e-mail, por exemplo, numa empresa. E eu tô pé da vida com aquele fulano que está me cobrando um negócio, e eu tô pondo elementos meus ali, da minha emoção, que o outro, de repente, está almoçando e está sossegado, está no melhor dia, né? Isso impacta demais as relações, porque quando eu te encontro pessoalmente, eu vou vir imbuído das minhas emoções, né? E você fala, mas o que aconteceu, né? Eu acho que isso é bastante comum nessa realidade. Nossa. Então, a inteligência emocional vem trazer um repensar nisso tudo, nos percebermos, né? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu até anotei antes de vir, pensando muito como isso é importante, é uma coisa chamada cultura do cancelamento. Porque, bom, deixa eu ver quantos likes teve nosso vídeo aqui, né? Que droga, né? Ou então, caramba, aquelas pessoas que eu falei entram, não entraram, né? Ou pior ainda, pensando na cultura do cancelamento, é quando, bom, as pessoas escrevem e atacam, porque estão protegidas por uma tela, por uma distância, né? E aí constroem grupos de coletividade que, dependendo do que está em cena ali,
podem cancelar você, a mim, a nós, enfim. Isso é uma realidade muito séria nos dias de hoje. Sim, eu até lembrei agora você falando, né? Do que está acontecendo atualmente nas redes sociais, inclusive, com um filme brasileiro que ganhou o Globo de Ouro, né? A Fernanda Torres, e que está concorrendo agora o Oscar, né? Em 3 categorias. E ter inteligência emocional faz com que você torça pela Fernanda Torres e não prejudique a Sofia Gaston, se não me engano, que é a primeira atriz trans que está concorrendo por outro filme, que é a Emília Pérez. E, nossa, tem brasileiros que estão enchendo a rede dela de textos ruins mesmo, sabe? E virou ofensivos e virou meio que uma disputa ali. Você pode torcer pelo Brasil, pela atriz brasileira, você não precisa, né, agredir na era digital que a gente está pelas redes sociais a outra atriz que está concorrendo, né? E independentemente de qualquer coisa que ela possa ter falado ou venha a ter falado a respeito do filme brasileiro e da atriz brasileira. As discussões chegaram de uma forma tão, né, assim, calorosa, intensa, que a própria atriz, a Fernanda Torres, teve que gravar um vídeo falando que, inclusive, na festa que teve com as indicações, a atriz que fez Emília Pérez foi a primeira a pegar ela pelo braço, porque viu ela, né, lá pelos cantos, né, não conhecia ninguém, era a primeira vez que ela estava participando, e apresentou a ela todo mundo na festa. Então, que coisa louca, né? Tendo inteligência emocional. Pois é, e que inteligência, né? Pensa a resiliência para suportar, né? Você que é uma figura pública, suportar o peso de uma opinião pública. Que depois que mandou aquilo, liga lá o canal Netflix e acabou. Mas a responsabilidade, né? Exato. Que está em cena e que ganha corpo é seríssimo. Isso é um indicador importante de muito a se refletir sobre como usar rede social, né? As fake news. Bom, o assunto é imenso, mas foi ótimo esse exemplo que você trouxe, porque é super atual e fala exatamente disso, né? Tal, né? Hoje a gente tecla no nosso celular, a gente escreve coisas, e existe um cérebro oculto, vamos chamar de algoritmo, que mapeia gostos, vontades, intenções, bom, vou além, desejos, né? Exagerando aqui, para justamente pôr bastante tinta no quanto no dia seguinte eu abro meu celular, meus recados, e eu sou bombardeado o quê? De coisas que têm uma relação comigo, né? Isso coloca, pensando na relação, né, num resultante dessa fase de vida digital que vivemos, numa posição, vamos dizer assim, se tornou prazeroso ficar 1 hora vendo qualquer coisa, porque todas as qualquer coisas são super interessantes e dizem respeito aos meus interesses. Quem pensa isso? Não sou eu. É um algoritmo que vai me bombardeando, né, de conteúdos, vamos dizer assim, que me dão prazer. Dá prazer. E quando eu vi, estou 1 hora fazendo o quê? Nada. Vendo coisas legais, né? Bom, isso é uma coisa muito séria, inclusive, porque a gente embica numa ideia de estado de acomodação, né? Eu estou num sofá da minha casa e passo horas num celular e no computador sem uma produção afetiva, relacional, com o conflito que exige crescimento e desenvolvimento, né, meu, da outra parte, eu estou atrás de uma tela, né? Então, essa questão eu acho super importante, porque isso é uma realidade para todos nós, inclusive para as crianças, né? Exato. Que hoje ganham um celular com 3 meses de idade, né? E já sabem passar o dedinho, claro, estou exagerando aqui, mas abre uma outra questão, né? O mundo da infância, né? Que é um mundo diretamente relacionado com tudo isso que nós estamos falando, né? Então, como pensar isso também, né? Esse mundo
da infância, a educação emocional, que importância, né, a gente tem aqui para debater um pouco sobre a inteligência emocional na relação com as crianças, com a infância, a era digital, tudo isso junto. Como é que a gente pode também pensar, né, nisso tudo? A educação emocional, como eu até falei aqui um pouco no início, né, a gente, na nossa época, queria tanto ter educação financeira, educação emocional, educação política nas escolas, né? É fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, porque a gente acaba preparando as crianças para enfrentar os desafios da vida, que a gente sabe que existirão, né? Mas elas vão enfrentar com o quê? Com resiliência, com empatia e autoconhecimento. Então, quando a gente aposta na educação emocional das nossas crianças, a gente não está só desenvolvendo as habilidades socioemocionais que você já falou aqui no início, né? Que são, vamos dizer assim, as características para a gente incorporar e poder desenvolver a inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia e as habilidades sociais. Mas a gente também está melhorando o desempenho acadêmico das crianças. Olha só que interessante. Eu não estou aqui querendo incentivar os pais a decidirem quais são as profissões dos seus filhos. Não, mas o que eu quero dizer é que as crianças com maior controle emocional, elas conseguem se concentrar melhor nas tarefas escolares, por exemplo. Olha só. A inteligência emocional, ela ajuda a desenvolver uma mentalidade de crescimento, incentivando a persistência e o interesse pelo aprendizado. Isso tudo, se a gente for pegar lá a lista de habilidades em ascensão até 2030, está tudo lá. Uhum. E as habilidades emocionais, elas fortalecem a capacidade de pensar criticamente, olha o pensamento crítico, né? E encontrar soluções criativas. Uhum. Ou seja, olha o quanto a gente está ajudando nessa neuroplasticidade. Sim. Não só a melhoria do desempenho acadêmico, mas também a prevenção de problemas comportamentais e emocionais. Porque crianças que aprendem a gerenciar melhor suas emoções têm menos probabilidade de desenvolverem a depressão e a ansiedade. Uhum. A inteligência emocional também promove o respeito e a empatia, então reduz com isso comportamentos agressivos, incentivando a inclusão. Olha aí, quando a gente fala em combate ao bullying nas escolas, como a inteligência emocional ela pode ajudar, né, esse dia a dia na escola das crianças. Ela também ensina a lidar com as adversidades, tanto que a gente falou aqui em resiliência, né? Adversidades e fracassos, fortalecendo a capacidade de se recuperar de desafios. A gente falou da resiliência, né? Eu também assisti um videozinho da Brené Brown falando justamente sobre uma frase que conversa muito com resiliência, que é: eu sou suficiente. Porque justamente a gente estava falando de resiliência aqui, né? Essa questão da gente se comparar ao outro e achar que a gente pode sempre ser melhor e, às vezes, determinar um padrão que é inalcançável para os tipos de inteligência que a gente tem. Que a gente falou do Gardner aqui em relação às 9 inteligências múltiplas. Então, olha só que importante a educação emocional para as nossas crianças. E falando também de uma preparação para a vida adulta, de tudo que a gente falou aqui, adaptabilidade, você tendo inteligência emocional, você tem uma tomada de decisão mais consciente, porque você sabe, você reconhece a sua emoção, você lida com ela, sabe que o seu comportamento vai impactar o outro. Uhum. E você, numa cadeira de líder, você vai tomar uma decisão mais consciente, tendo uma inteligência emocional. Ou seja, liderança empática, olha só que bacana. Também, mais uma vez, não é os pais escolhendo aqui as profissões dos filhos, né? Porque existem aptidões e escolhas próprias, mas as crianças que desenvolvem inteligência emocional têm maior probabilidade de se tornarem líderes compassivos, ou seja, olha a compaixão aí, e eficazes no futuro. Então, a gente só tem
a presentear as nossas crianças, apoiando o desenvolvimento da inteligência emocional nelas. E, de uma maneira geral, num contexto mais amplo, o impacto diretamente na sociedade. Porque quando você tem uma inteligência emocional elevada, né, quando você tem uma criança emocionalmente inteligente, ela vai contribuir para ambientes mais pacíficos, mais colaborativos, tanto na escola como na comunidade. Ou seja, ela vai promover ali uma cultura da paz. E redução de desigualdades também, porque a inteligência emocional ela promove a inclusão e o respeito às diferenças. Isso é muito importante, né? Justamente para a gente não chegar aí na rede social e ver qualquer opinião diferente da nossa e começar a gritar, entre aspas, em relação ao outro. E cidadãos conscientes, né? Pessoas com habilidades emocionais bem desenvolvidas são mais propensas a agirem com responsabilidade social e ética. Bom, a gente vai estar impactando positivamente o nosso futuro, né? E as próximas gerações, se a gente apoiar as nossas crianças no desenvolvimento da inteligência emocional. Pensando também, né, na preparação da vida adulta, olha aí, a gente vai estar deixando o mundo muito melhor. Sim. Falando um pouquinho, até voltando um pouquinho, né, na questão da era digital e nos líderes, né, essa questão da gente praticar a autoconsciência, a demonstrar empatia, a ter uma comunicação clara, incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional e cultivar um ambiente inclusivo. Eu acho que está tudo conectado. A gente falou das crianças, mas a gente está falando também dos adultos, né? Também. As crianças de hoje são os adultos de amanhã, né? E acho que eu terminaria só dizendo que penso ser um tema de essencial urgência para a vida humana, nos conhecermos mais profundamente, né, validarmos as nossas emoções e aprender a validar as emoções do outro, né? Acredito realmente que esse caminho é um caminho muito seguro para mudanças sólidas no que diz respeito à maneira de um se relacionar com o outro, seja individualmente, seja em sociedade, em coletividade e assim por diante. Isso, então vamos apoiar uma sociedade mais inteligente emocionalmente falando. Exato.